O Sr. Aristides Negrete, para mim, ele foi a pessoa que trouxe uma bagagem muito grande na área de conhecimento da revelação, né, na área de imagens. Ele me ensinou tudo sobre a parte química do processo e também me ensinou muitas das técnicas radiológicas. Pela época que a gente teve que fazer o supletivo, né, para regularizar a nossa profissão, né, diante do conselho que já estava instalado. Ele foi meu professor, né, de técnicas radiológicas e também de câmera escura e trouxe uma grande bagagem. Eu conheci o Sr. Aristides em 76 e de lá para cá participamos de N congressos e jornadas juntos, né? Tivemos bastante convivência, né? Tive a oportunidade de conviver um pouco com o casal, né? Num período. Eu gostei muito também de ter sido convidado pelo aniversário dele, de 80 anos, me senti muito, muito honrada mesmo. Eu e meu marido José, que já era amigo dele antes de eu conhecê-lo. E foi assim algo muito fantástico. Nós fizemos muitas viagens juntas, tive a oportunidade de hospedá-lo na minha casa. Para uma viagem que nós fomos a um congresso em Minas, lá em Uberaba. E ficamos no mesmo hotel, a gente sempre saía junto para jantar. Ele adorava jantar, gostava de comidas na base de massas. Ele não gostava muito de arroz e uma vez ele foi em casa e eu fiz uma canja para o jantar, porque já estava muito tarde. E foi a maior gafe, né? Porque ele não comia muito arroz e ele me falou isso. Eu não tinha nada em mente para fazer outra coisa, né? Mas aquilo passou e a gente fez a viagem para Minas, foi antes da viagem de Minas. O congresso transcreveu muito bem. Nós pousamos, como estão as fotos que você vai mostrar aí, perto de uma moto. Eu falei, Sr. Aristides, o senhor é um grande motoqueiro, se coloque aí agora e vamos fazer as fotos. Essa foto tem lá em casa. E foi coisas assim muito engraçadas, muitas histórias que a gente contava durante o jantar, sempre reunia o grupo de amigos para jantar, para sair. Fizemos lá mesmo, festas, né? Vestidos a caráter, né? Cada um de uma forma. Eu não sabia disso, não levei nenhuma roupa, né? Mas participei da mesma forma, né? Foi muito engraçado, muito bom conhecer o Sr. Aristides. Ele é uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. E deixo aqui essa mensagem para ele de muita paz, muita luz, muito amor. Tenho saudade dele, faz alguns anos que eu não tenho contato. Às vezes, pela ocasião do Natal, nós nos cumprimentamos por telefone. E recentemente a Lúcia passou o novo telefone dele para mim, mas ainda não entrei em contato com ele. Espero que ele lembre, né, das nossas peripécias pela vida por aí, né, na área radiológica. E um beijo no coração dele. Obrigado. Bacana, né? É bacana, é assim. Mas... Bem, quando eu assumi aqui a direção científica do ensino-radiólogos.com, nós começamos a discutir aí os pilares, as bases do site, dessa plataforma de ensino para a área de radiologia. Um dos pontos que já foram consagrados logo no início dessa discussão era ter um portal onde contasse a história da radiologia, onde contasse a história dos profissionais da radiologia aqui no Brasil e contasse sobre os exames de imagem de uma maneira geral. Logo me veio à cabeça, falei, olha, seria muito justo, que seria muito importante que esse site, que esse portal desse site se chamasse Aristides Negrete. Porque o Aristides Negrete, ele é a história da radiologia aqui no Brasil. Ele é a história para nós profissionais das técnicas radiológicas e um incentivo para diversos profissionais. Eu mesmo, em 1988, quando iniciei minhas atividades na área da radiologia, eu muito já ouvia falar de Aristides Negrete. Pelo envolvimento dele na área das técnicas, na área da busca do conhecimento, da passagem do conhecimento e também do reconhecimento profissional. O meu primeiro contato com ele foi em 1993, num evento em São Paulo, num congresso em São Paulo. Eu assistindo a palestra dele, isso é fato, isso é real, aconteceu comigo. Eu assistindo a palestra dele, via o envolvimento dele, a dedicação dele em passar o conhecimento para o outro. Além dali, eu tenho a certeza que eu precisava buscar muitos outros conhecimentos. Eu também
fui tocado ali pela área científica. Ali foi um outro ponto importante na minha vida em me envolver com a área científica da área da radiologia. E a partir daí eu tive o prazer de ir em vários eventos, ser convidado, estar palestrando, estar como ouvinte e na grande maioria deles, quem estava presente? O professor Aristides Negrete. Então eu entendo que é uma honra muito grande para nós do ensinaradiólogos.com ter o nome dele, ter a história dele, sendo contado junto com a história, representando a história nossa da radiologia, das técnicas radiológicas no Brasil. Então acho que nós que fomos prestigiados em receber o nome dele. Então o fato da Ensina Radiólogos estar fazendo essa homenagem para ele é realmente muito justo, é muito gratificante por tudo que ele fez na radiologia e que comumente nós escutamos ser contada, descrita por diversos outros colegas das técnicas radiológicas. Obrigado, professor, por ter cedido o seu nome, estar cedendo a sua história para nós aqui do ensinaradiólogos.com. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe sempre. A gente tem que ficar orgulhoso, né? Muito bacana isso aqui. Oi, Aristides. Fiquei muito feliz com essa homenagem que a Ensina Radiólogos vai fazer para você. Muito merecida. Justa homenagem para você, que é um batalhador que sempre lutou pela nossa classe. Acho que nós nos conhecemos pelo ano de 85, 1986, quando eu estava começando, e foi um congresso que eu te vi fazendo a primeira palestra. E logo depois você já sorteando os seus livros sobre câmara escura. Achei muito interessante aquilo. Todo mundo queria ganhar o seu livro e depois todo mundo queria tirar uma foto com você. Um fato engraçado que aconteceu foi uma vez que nós fomos para o Paraguai e era a primeira vez que você estava indo. E o Ivan Maciel, que era o presidente da associação, queria fazer uma homenagem a você. Então nós combinamos tudo antes e você não estava sabendo de nada. Só que na hora você foi perto do palco onde estavam todos os troféus com o nome das pessoas que iriam ser homenageadas para ver e pegou justamente o seu. Você lembra disso? Foi um dos fatos que aconteceu nessas nossas jornadas pelos congressos. Aristides, muita força para você, muita luz, que Deus dê muita saúde para você. Um beijo grande. Obrigado. Bacana, né? A gente tem cultura, você viajava muito, sempre era ia, bacana. Bom, falar um pouco sobre o professor Aristides Negrete. Pessoa espetacular que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás, durante as várias jornadas paulistas de radiologia, suas palestras, suas brincadeiras, pessoa maravilhosa. E eu tive o prazer de alguns anos atrás convidá-lo para uma palestra na Semana de Radiologia na cidade de Lorena, interior de São Paulo, onde eu era professor do curso técnico. Ele prontamente atendeu meu convite, principalmente porque a data que eu havia reservado para ele era exatamente o dia 8 de novembro, lembro bem, uma quinta-feira. Mas eu não sabia que essa data era justamente o dia do aniversário do Aristides. É isso aí. Ele ficou extremamente honrado com o convite e disse que fazia questão de ir e foi até a cidade de Lorena, diga-se de passar sozinho, e fez uma palestra maravilhosa. A receptividade dos alunos foi impressionante, foi ótima. Todos, sem exceção, adoraram o Aristides. A palestra foi tão emocionante que até o próprio Aristides passou mal, me deu um susto na cidade de Lorena. Foi mesmo. Imagina você, eu de madrugada com o Aristides passando mal. Mas coisas que foram facilmente superadas, tranquilas, nada mais que um susto, que até muita gente ficou sabendo disso. Então, e depois disso tudo, numa conversa com ele, falando sobre o retorno que os alunos me deram, ele me disse assim: quando for a formatura dessa turma, você me avisa que eu volto a Lorena, eu quero participar dessa formatura. Quando finalizamos essa turma, liguei a ele e falei: olha, a formatura foi marcada para tal dia. Ele falou: você pode ficar tranquilo que eu estarei aí. E assim como ele foi à cidade de Lorena, participou do cerimonial de formatura, participou até de uma parte do baile de formatura, foi uma participação maravilhosa. O Aristides, ele é uma pessoa assim incrível. E eu tenho uma outra ocasião também do Aristides que mostra um pouco dessa pessoa maravilhosa. Eu estava na Jornada Paulista de Radiologia
Encontrei com ele no final das atividades de um dia e ofereci a ele uma carona, que ele estava sem carona para ir embora. E no caminho ele me perguntou onde eu ficaria. Eu disse que ia ficar na casa de um amigo, só que esse amigo mora do outro lado da cidade de São Paulo. Ele falou assim, não, de hipótese alguma você vai para lá, você vai ficar na minha casa. Eu falei, lá em não, casa. professor, eu vou para casa desse amigo, não quero causar nenhum transtorno, incômodo na sua casa, afinal de contas nós não programamos nada. De forma alguma, Márcia. Você é meu convidado, você vai ficar na minha casa essa noite. Liga para o seu amigo, fala que você não vai, porque se você não for para minha casa, eu vou me sentir ofendido, vai ser uma desfeita para mim e com certeza para minha família. Então eu tive escolha. Fui para a casa do Aristides, fui muito bem recebido pela família toda, né? Bastante acolhedores e o próprio Aristides também. Então isso mostra essa pessoa que ele é. Eu tenho muito a agradecer a ele, aprendi muito com ele, não só nesses anos de Jornada Paulista, mas com essas duas experiências que eu tive com ele. Professor, tudo de bom, muita saúde, obrigado por tudo que o senhor fez pela gente. Nossa, que bacana. Aristides Negrete para mim é fácil. Eu tinha 19 anos de idade quando pela primeira vez eu vi Aristides Negrete e admirei ele pelo conhecimento que tinha já naquela época. Para você ter ideia, hoje eu tenho 68 anos. Então eu devo muito da minha profissão a Aristides Negrete, porque foi um homem que ajudou na minha formação profissional. Muito obrigado, Aristides Negrete. Deus abençoe você ricamente. Que bacana, né? É a coisa que a gente carrega na vida que vale a pena, né? Dei aula nesse Brasil, nossa senhora, tudo quanto era congresso a gente ia. E a vida é essa. Eu tive o prazer de conhecer o Sr. Aristides Negrete em 1971 no Congresso Brasileiro de Técnica e Radiologia, da cidade universitária de São Paulo. Naquela ocasião, eu pude reconhecê-lo no meio de um grupo de jovens profissionais que estavam iniciando, em que ele estava orientando, fazendo uma tabelinha das exposições técnicas, porque as pessoas não tinham nenhum conhecimento, muita experiência. Depois eu participei com o Aristides na Associação dos Técnicos de Radiologia de São Paulo, concorri com ele à federação, a FATREB, ganhei dele a eleição. Depois concorremos para o primeiro corpo de conselheiros, a nossa chapa ganhou, e o Aristides nunca demonstrou qualquer remorso, qualquer rancor, qualquer chateação, qualquer constrangimento. O Aristides é daquelas pessoas que aparecem de séculos em séculos e que terão seu nome gravado na história da radiologia no Brasil. Para mim, é com grande respeito, com admiração, com consideração que eu falo desse grande profissional, dessa pessoa, desse ser humano extraordinário que é o Sr. Aristides Negrete. Muito obrigado. Bacana, né? Ainda bem que isso aqui é verdade, né? Já passou por isso. Fiquei bastante curioso, inclusive, primeiro curioso de vocês virem aqui, depois satisfeitíssimo por vocês terem vindo, por conhecer vocês ou rever vocês, né? Tem impressão que eu já conhecia vocês, né? Então a gente se reviu, formamos aqui hoje uma manhã espetacular, né? Quer dizer, então, tudo que vocês precisarem amanhã ou depois, se me telefone, o que eu puder fazer eu faço, sem nenhum problema, certo? Mas a vida é essa.